Olá, tudo bem? Eu sou Marconi. Você muito provavelmente acabou de assistir o vídeo em que eu falo sobre algumas técnicas, que devem ser utilizadas no texto e como deve ser a escrita do texto em si. Agora eu vou te explicar como é que funciona a nossa plataforma online, que é a nossa plataforma de trabalho realmente, tá? Você vai fazer um login com aquele cadastro que você criou, tá certo? E você me enviou por e-mail. Nesse login, quando você fizer o login, você vai abrir exatamente essa página aqui, tá? Uma página igual a essa, tá certo? Aqui nessa página tem 5 abas, você consegue ver aqui em cima. A primeira delas é Logout, que é para você sair do sistema. A segunda é Editar Perfil, que é para você trocar sua imagem ou alterar o seu e-mail. Eu só peço para que, se você alterar o seu e-mail aqui na plataforma, me avise, por gentileza, que eu não recebo nenhuma notificação disso, tá? Aqui no perfil freelancer nós temos aqueles manuais, que são os manuais que foram enviados para você já no início, tá? Lá no teste, mas eles ficam todos aqui para caso você queira acessar, tá certo? Então estão todos os manuais aqui. O que você vai usar mesmo para fazer a escolha do texto e para trabalhar em si são essas duas abas, meus arquivos e arquivos disponíveis, tá? Quando você clica em arquivos disponíveis, ele vai abrir uma página com todos os textos que estão em abertos para serem produzidos, tá? No caso aqui, ó, esses são os textos que estão em aberto, tá certo? Todos esses aqui, todos eles, tá? Como que vem a estrutura do texto? Primeiro, o ID, que é o número de identificação dele, e cada texto tem o seu número de identificação próprio, tá bom? Depois vem o título. Esse título, como eu já disse, não pode ser alterado, tá? A gente passa por um processo de validação com o cliente, de adequação ao tema, então isso aqui não pode ser alterado de forma alguma, o título. Do lado tem a quantidade de palavras, que deve ter o texto. Essa quantidade de palavras é apenas uma referência, tá bom? Não quer dizer que o texto tem que ter 1000 palavras exatamente, de forma alguma. Como eu disse, seu texto tem que estar bem escrito. Então, meu texto está com 800 palavras, mas está ótimo. Eu preciso ficar enchendo linguiça nele aqui? Não, não preciso, tá bom? Meu texto ficou muito bem escrito, mas ficou com 1100 palavras, 1200 palavras. Eu preciso tirar palavras, cortar trechos? Não, não preciso, tá bom? Isso aqui é só uma referência, certo? Do lado aqui nós temos a palavra-chave, que é a intenção de busca principal, que será atacada no texto, tá certo? Aqui o prazo de entrega são 48 horas, tá? Para todo o texto. Você pode selecionar até 2 textos por vez, tá certo? O prazo de entrega é 48 horas para cada texto. Mas se você selecionou os 2 textos no mesmo dia, você vai ter que me entregar os 2 textos no mesmo dia. Ou seja, você selecionou 2 textos na terça-feira, você tem que me entregar esses 2 textos até quinta-feira, tá bom? E se eu selecionar um texto na terça e um na quarta, aí você me entrega um na quinta e um na sexta, tá? E se eu selecionar um texto na sexta e um no sábado, então você tem que me entregar um texto no domingo e um na segunda, tá? Isso aqui são 48 horas. 48 horas corridas, não são dias úteis, não, então se tiver feriado no meio, enfim, você tem que me entregar o texto em até 48 horas, tá? A gente não obriga você a fazer uma quantidade mínima de texto por mês, mas a partir do momento que você selecionou ele aqui na nossa plataforma, você firmou um compromisso com a gente que você vai entregar esse texto em até 48 horas, tá certo? E se eu selecionei o texto hoje, terça-feira, mas eu entreguei ele hoje mesmo, tá? Então eu selecionei o texto hoje e vou entregar ele hoje no final da tarde. Eu posso selecionar outro texto depois que eu entregar esse? Pode, tá? Não tem problema nenhum, tá ok? Então você tem até 48 horas, mas se você entregou antes, você pode selecionar outro texto, tá? Além disso, vem as orientações, nada mais são do que norteamento para você seguir na sua escrita, tá? E aí, como eu disse lá no primeiro vídeo, ó, o subtítulo, tá vendo? Não aparece a tag H2 aqui, só aparece o subtítulo. Então você tem que colocar o subtítulo entre tags H2, tá certo? E além disso, vem outras orientações e as fontes de referência que estão aqui no final, tá? Do lado vem a página do cliente, nada mais é do que uma página interna que a gente cria de cada cliente nosso. Eu vou abrir essa aqui só para servir de exemplo, tá certo?
Mas essa página aqui, cada cliente tem a sua, tá? A gente coloca algumas informações que são importantes daquele cliente, como por exemplo o site dele, o tipo de produto que ele vende, ou o tipo de serviço que ele oferece, esse tipo de coisa, tá? Para que você veja aqui, ó, qual que é o cliente, LCWM é o nome da empresa, o que é a empresa, o site dela, tá? Um print screen aqui do site, aqui os produtos que ela oferece, aqui umas observações em relação mais à linguagem, à forma de escrita, enfim, tá? Sempre vem isso, tá certo? Isso aqui é interessante porque te ajuda bem a escrever, uma vez que você vai saber bem quais as características da empresa e se tiver alguma observação em relação ao que não pode ser escrito, por exemplo, vai estar discriminado aqui nessa página, tá bom? Então é importante que você veja essa página sempre, tá? E do lado aqui o preço do texto, o preço individual, e aí você pode notar, ó, texto de 1000 palavras R$17, 17, aí tem um texto de 1000 aqui por R$18,25. Por que essa diferença? Por conta das imagens. Lembra que eu falei que a gente paga a mais dependendo da quantidade de imagens? Então, tá aqui um exemplo dessa questão das imagens, tá certo? Tá, então o texto aparece assim. Eu quero selecionar o texto, o que eu faço? Você vai pegar a barra de rolagem, levar até o final da página, e aqui no final da página a gente tem uma caixinha que está escrito qual é o ID do projeto. Você clica nessa caixinha, vai ver que ela vai ficar verde, aí você coloca o ID que você quer. Então vamos supor que você quer escrever sobre esse texto aqui, ó, 2863. Então clica aqui, 2863. Clico fora da caixinha para desmarcar a seleção, tá? Para confirmar que você colocou o número lá dentro, tá ok? Ok. Clica aqui em enviar. A partir do momento que você clicou em enviar, o seu artigo ele vai sair daqui da aba de arquivos disponíveis e vai vir automaticamente para a aba meus arquivos, tá? E é automático esse processo. Você selecionou o arquivo, clicou em enviar, ele sai de arquivos disponíveis e vem aqui para a aba meus arquivos, tá? Aqui na aba meus arquivos nós temos duas tabelas, uma é em andamento e a outra de arquivos já feitos, tá? Em andamento vai aparecer o texto seu que você selecionou para ser escrito e já feito o texto que tiver concluído, tá bom? O único detalhe da nossa plataforma é nesse momento, tá? Na hora de você fazer o upload do texto, vai aparecer duas caixinhas aqui, tá? Essas caixinhas aparecem logo depois que você seleciona o arquivo. Então você selecionou o arquivo disponível, ele vem aqui para a aba meus arquivos, dentro da tabela em andamento, e automaticamente vai abrir uma caixinha aqui em cima, semelhante àquela que você usou para selecionar o texto, mas é uma caixinha de upload, que é nesse local aqui, nessa caixinha que você vai fazer o upload do seu texto finalizado, tá certo? Um detalhe importante, quando você seleciona dois textos, aparecem duas caixinhas aqui em cima da tabela em andamento, tá? O único detalhe aqui é, a primeira caixinha que aparece se refere ao primeiro texto que aparece aqui em andamento. E a segunda caixinha que aparece se refere ao segundo texto aqui em andamento, tá? Então sempre siga a ordem na hora de fazer o upload. Por que é importante você seguir a ordem dos textos que estão aparecendo aqui em andamento para fazer o upload? Porque essa ordem aqui, ó, depois que você faz o upload, nós temos revisores que recebem e-mail avisando que tem textos disponíveis para ser revisados e eles fazem o download desse arquivo aqui para revisar ele. Então se você fizer o upload do arquivo errado aqui nesse ponto, você quebra todo o meu fluxo de produção, você quebra toda a cadeia produtiva nossa, tá? Então é muito importante que você siga a ordem que está aparecendo aqui em andamento para fazer o upload dos arquivos, tá certo? Os revisores, eles selecionam o texto, fazem a revisão do texto e antes deles me enviarem o texto finalizado, eles preenchem um formulário que é um formulário de feedback do seu texto, tá? Então lá ele vai avaliar se você, como é que foi a sua linguagem, como é que foi sua pontuação, sua gramática, coesão, se as imagens estão utilizadas de forma correta, tá certo? Se está coerente as imagens, se tem legenda, tá bom? Então, muito cuidado na hora de escrever seu texto vai ser avaliado sempre e você vai receber o e-mail com o feedback daquele tema, tá?
tá bom? Além disso, o que é importante você fazer sempre é o controle dos textos que você escreve, tá? Então, sempre que você selecionar um texto, coloque lá no sua planilha, monte uma planilha simplesinha, tá? De Excel, nada demais. Eu preciso do texto em si, da quantidade de palavras dele e da quantidade de imagens, caso seja um texto que peça esse tipo, né, de imagens, peça mais imagens do que a quantidade padrão, aquela quantidade que eu disse lá no primeiro vídeo, tá certo? Por que eu peço esse balanço? Porque no final do mês eu mando um e-mail solicitando esse balanço para todos os editores, todos os revisores, enfim, para todo mundo que trabalha conosco aqui na plataforma, e eu faço a conferência do balanço que você me envia com o balanço que é gerado pelo nosso sistema, tá? A partir do momento que esse balanço bateu os dois balanços, eu envio para o financeiro que realiza o pagamento, tá? O pagamento é feito sempre no último dia do mês, para que caia até o segundo dia útil do mês seguinte, tá bom? Então é sempre o pagamento em relação à sua produção total feita no mês, tá certo? O que eu precisava falar da plataforma era isso, era basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no e-mail, tá? E também no Skype ou no WhatsApp, que está lá na minha assinatura de e-mail, tá certo? Eu fico à disposição. Muito obrigado pela sua atenção e tenha uma boa semana. Um abraço.